No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governador de São Paulo, João Dória, assina acordo com o laboratório chinês para a produção de vacinas contra a Covid-19 e promete imunização de profissionais de saúde já em dezembro deste ano. Tribunal Superior Eleitoral fecha parceria com o WhatsApp para combater disseminação de fake news através de disparos em massa nas eleições 2020. Paulo Guedes critica presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por dificultar privatizações e deputado responde dizendo que ministro da Economia está desequilibrado. Essas e outras notícias da edição desta quinta-feira, 1º de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem surgiu a informação divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal Globo, de que o escolhido do presidente Jair Bolsonaro para ocupar a cadeira do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que ficará vaga no próximo dia 13, será o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes, que não estava entre os cotados para o posto. Considerado um dos mais produtivos desembargadores federais, Cássio é católico e ensejava uma vaga no Superior Tribunal de Justiça antes de se reunir com o chefe do Executivo e receber a notícia de que será indicado ao STF. Chegou ao degrau mais alto da magistratura antes do que esperava. Resta saber se a notícia de fato se confirmará e se Cássio será aprovado na sabatina pelo Senado. A verdade é que teremos mais um na Suprema Corte para atender aos anseios do bolsonarismo, infelizmente. Mas no nosso espaço editorial de hoje, eu gostaria de ler um belo artigo escrito esta semana pela jornalista Norma Cury, no site do Observatório da Imprensa, onde ela faz uma série de citações ao governo de Jair Bolsonaro e o legado que será deixado pelo ex-capitão do Exército no nosso país. O título do texto é De Onde Menos Se Espera. Nossa história contemporânea um dia vai virar livro e nos envergonhar em cada capítulo. Quem imaginou que ouviria um discurso como o de Bolsonaro na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, no papel da vítima de uma campanha brutal contra a Amazônia, alegando que nossa floresta é úmida e não propaga fogo em seu interior, e que a culpa é dos indígenas e dos caboclos. O Brasil está isolado, diz o ex-embaixador Sérgio Amaral. O presidente da França já apoia a iniciativa de criar a figura do ecocídio no Tribunal Penal Internacional. E quem imaginava que havia uma cristofobia no Brasil quando, não faz muito tempo, éramos um dos maiores países católicos do mundo? Bolsonaro ofende as outras muitas religiões, como o judaísmo, as africanas e asiáticas, ao declarar que o Brasil é laico, mas o governo é cristão. Quem não se envergonha daquele riso forçado do presidente, insinuando que a mulher de Emmanuel Macron é feia comparada com a sua, e sugerindo fazer cocô dia sim, dia não, para reduzir a poluição ambiental? Ou acusando Greenpeace pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste e Leonardo DiCaprio pelas queimadas. Não sei onde o Brasil está mal avaliado no mundo, diz o ex-ministro saído Luiz Henrique Mandetta. Se é em saúde ou no meio ambiente, tá duro, pau a pau.
Devemos chegar a 180 mil mortos no pior cenário previsto por Mandetta no livro Um Paciente Chamado Brasil, da editora Objetiva, e poderíamos ter parado nos 30 mil se tivéssemos na presidência uma primeira-ministra de políticas duras como a neozelandesa Jacinda Ardern. Mas no discurso da ONU, Bolsonaro garantiu que não faltaram leitos em hospitais. Quem não tem medo de alguém terrivelmente evangélico ou alguém que toma cerveja comigo no fim de semana, que ele vai indicar para o lugar do ministro Celso de Mello no STF? Quem não se surpreendeu com o palanque armado em Roraima para o ex-chefe da CIA e atual secretário de Estado americano Mike Pompeo xingar o ditador Nicolás Maduro e conquistar o eleitorado latino para Trump nas próximas eleições? Ou ouvir do chanceler Ernesto Araújo que não ouvimos o que ouvimos, foi erro de tradução. Protestaram vários chanceleres anteriores, de Fernando Henrique Cardoso a Aloysio Nunes, passando por José Serra, Francisco Rezec, Celso Amorim e Celso Laffer. Ouvimos o secretário de Cultura, o ator de Malhação, Mário Frias, criticar reações histriônicas e estéreis de segmentos da sociedade e da cultura exclusivista nacional, e a relutância em aceitar uma nova política cultural para o país. Que nova cultura é essa, pasta ocupada antes dele por um cultor do nazismo e uma saudosista da tortura? Todo mundo faz, Stalin, por que olhar para trás? A Fundação Palmares está encabeçada por um apoiador da escravidão. No Centro Técnico Audiovisual, uma dentista de direita. Na Funarte, um coronel reformado. Na casa de Rui Barbosa, a jornalista que fez uma carta chorosa, alegando ter impedido o importante think tank de pegar fogo, e desmontando tudo relacionado ao saber. No IFAM, uma profissional do turismo e hotelaria. A educação não fica atrás. Houve um ministro, Rocieli Soares, que pediu demissão, um colombiano que queria a formação integralista das crianças, cantando o hino nacional filmado, um Abraham Weintraub que dançava na chuva como Gene Kelly, farejando maconha plantada nas universidades. Agora temos o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que considera homossexuais uns desajustados em famílias idem. No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves incentiva arruaceiros a impedir o aborto, mesmo que a vítima tenha 10 anos e seja vítima de estupro. No primeiro escalão do governo, Damares é a mais popular nas redes, com 1.100.000 seguidores no Twitter e 1.600.000 no Instagram. Mas a ministra não repassou os valores de 2019 destinados à Casa da Mulher Brasileira para atender vítimas de violência doméstica, 19 milhões de reais, nem movimentou o valor que estava reservado para comunidades remanescentes de quilombolas e indenização a parentes de mortos e desaparecidos políticos. Na família do presidente eleito para acabar com a corrupção, que até agora só acabou com Sérgio Moro, só se sabe que 01 recebeu 250 mil reais de assessores do pai, declarou doações à mãe de 733 mil reais e pagou com dinheiro vivo 12 salas comerciais na Barra da Tijuca. Que Bolsonaro teve seu imóvel pago pelo ex-assessor e que parentes de sua ex-mulher fizeram 4 mil saques de 500 reais. Que o 02 alega ter menos dinheiro na eleição anterior, apesar dos 3 imóveis no Rio, e jura não ter nada a ver com o disparo de mensagens fake ou atos antidemocráticos. Que 03 comprou 2 apartamentos na Zona Sul, pagando em cash, e que as campanhas da família também foram sustentadas por dinheiro vivo, assim como os Bolsonaro fazem toda a transação de inúmeros imóveis e doações de assessores, mulheres, ex-mulheres, a mãe dos zeros, Rogéria, e a ex-mulher Ana Cristina Vale, somando aí um apartamento para a primeira mulher, 2 casas, 1 apartamento e 2 terrenos para a segunda mulher, que em vídeo, dançando e ironizando maconheiros,
Flávio e Eduardo debochavam enquanto o Ministério Público Federal aguardava Flávio na acareação com o empresário Paulo Marinho para esclarecer as acusações de rachadinhas, leia-se corrupção. Na economia, o investimento estrangeiro despenca 85%. O número de desempregados aumenta, mas Paulo Guedes, na mira de Bolsonaro, cada vez inventa um nome novo para a CPMF na busca de saída para financiar o Renda Brasil e a popularidade do presidente. Embora Bolsonaro tenha deixado claro entre os assessores, até 2022 está proibido falar em novo programa social. A raspagem afeta áreas de pouca importância para o governo, como educação, cultura, agências de fomento às artes e ciência, e o presidente do CNPq, Eduardo Vilela, já prevê risco de apagão nas pesquisas em curso. Ciência não é algo que pode se fazer sem dinheiro. Empresários bolsonaristas estudam financiar uma rádio pró-governo. A animação da tropa é a nova pesquisa Ibope, onde Bolsonaro registra aumento de popularidade de 29% para 40%. O que dá mais vergonha, porque, como seu ídolo Donald Trump, Bolsonaro despreza direitos humanos, valoriza a mentira e tem um descaso assustador pela educação, cultura, meio ambiente, saúde e política externa. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te levará lá, aconselhou o gato Chesnir em Alice no País das Maravilhas. Não faz muito tempo, o Magazine Littéraire incluiu Bolsonaro no elenco de mentirosos famosos como Trump, Putin, Veneno, Boris Johnson, Erdogan, e no recente jornal humorístico Charlie Hebdo, que acaba de ser ameaçado com mais um atentado pelas charges de Maomé, Bolsonaro está caricaturado obrando sobre o planeta, o homem que ama tanto a natureza quanto a democracia. Os americanos já praticam o Freedom Kick, chute de liberdade, jogando pelada virtual no In The Clean, com a cabeça de Trump, Bolsonaro e Putin no lugar da bola. No caso de Bolsonaro, um adolescente vê vídeos onde o presidente está sentado numa escadaria estampada com o grafite de Marielle Franco. Guarda o celular e, ao caminhar de skate pelas ruas paulistas, chega ao cemitério onde desenterra, enrolada em um saco de lixo, a cabeça de Bolsonaro, que usa na pelada no lugar da bola. Segundo Bolsonaro, trata-se da tal campanha internacional para destruir a nossa imagem, liderada pelas ONGs e pela mídia comunista. E quando se relaciona ecos de autoritarismo, totalitarismo e patrulhas ideológicas de hoje nos textos de George Orwell, 1984 e A Revolução dos Bichos, publicados há 71 e 75 anos, até que Bolsonaro e seus ministros têm razão em taxarem 20% o preço de capa dos livros e fermentar horror ao jornalismo, cultura e educação. Um dia, abrindo um jornal antigo, um livro, vendo uma peça ou assistindo a um filme, o mundo vai acabar sabendo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Eurico Figueiredo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Anderson pelo convite, bom dia Paulo Passarinho, meu querido amigo, bom dia aos rádio ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês e conversarmos sobre os assuntos que interessam sempre a todos nós, a sociedade, a política, a economia, aos meios culturais. Eurico, eu quero te agradecer por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa. Eurico, o desmonte do Estado Nacional não para na gestão de Jair Bolsonaro. Se o presidente da República amenizou o discurso nos últimos tempos, ainda que haja aqueles rompantes típicos dele, as ações de ataque às nossas estatais e ao serviço público continuam a todo vapor, bem como a irresponsabilidade na gestão da pandemia do novo coronavírus. Para piorar, a popularidade do ex-capitão do Exército subiu nos últimos meses, mesmo neste cenário trágico que temos no país. Como é que você tem analisado os últimos meses do governo Bolsonaro, Eurico? A análise de uma dada situação sempre depende da consideração deste ou daquele ponto de vista. Então, para começar, eu diria que a melhora no desempenho medido pelas pesquisas de opinião pública em relação ao presidente Bolsonaro, à frente do nosso governo, para aqueles que o apoiam, trazem notícias auspiciosas, porque ele cresceu na sua aceitação, tanto naqueles que acham que o seu governo é ótimo e bom, como aqueles que também se mantêm na faixa da opinião de um governo regular. Decresceu, portanto, aqueles que, ao contrário, veem no governo Bolsonaro um governo ruim, ou que não tem opinião. Portanto, é preciso considerar os diversos pontos de vista se nós quisermos ter equilíbrio na análise. Portanto, por um lado, em relação ao governo Bolsonaro, é de se notar uma mudança de discurso, que era um discurso de confronto, principalmente com a mídia, por um lado, e por outro lado, com os outros poderes de Estado. Ou seja, o Poder Legislativo, a Câmara Federal, o Senado Federal e, por outro lado, também o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele desistiu desse enfrentamento, acredito, porque houve uma reação muito forte. E essa reação muito forte fez com que ele precisasse reconhecer a solidez das instituições democráticas do Brasil, do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, ele também deve ter levado em consideração que a sua situação, em termos de grande panorama socioeconômico, não lhe era favorável. Ou seja, a pandemia continuava crescendo, nós estamos hoje caminhando para mais de 140 mil mortos, mais de 4 milhões de infectados pela Covid, e, portanto, o seu prognóstico inicial de que nós jamais chegaríamos a esses números, ele se viu obrigado a mudar. Também a pandemia impediu uma recuperação suposta no ano passado, e eis que teremos esse ano a maior recessão da nossa história. Claro, não se trata de uma jabuticaba,
não está ocorrendo só no Brasil, está ocorrendo no mundo inteiro, mas no caso brasileiro, agravado pelas duas recessões anteriores do governo de Dilma Rousseff, onde nós regredimos tremendamente e penosamente. Dito isso, eu creio que o governo Bolsonaro ele é um certo fenômeno, um fenômeno para aqueles que observam a cena política. E por que é um fenômeno? O presidente tem um estilo muito próprio. O presidente é um homem agressivo, é um homem que não prima pela gentileza, é um homem que, por assim dizer, não esconde as suas ideias. E essas ideias, muitas vezes, elas rebatem para o plano até do autoritarismo. Apesar disso, e apesar de contar com uma oposição muito forte da grande mídia, seja televisiva, seja radiofônica, seja impressa, ele continua, no entanto, sendo aceito e sendo louvado por uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. Além disso, ele não conta com apoio declarado dos meios que fazem opinião. Por exemplo, os cortes duros na academia, na ciência, na tecnologia, na educação, têm levado a uma falta de receptividade da sua imagem e das suas mensagens no meio educacional, no meio da ciência e da tecnologia. Mais ainda, as suas posturas agressivas em relação ao meio cultural têm levado também a uma reação muito grande desses meios. Apesar de tudo isso, ele continua crescendo, ou pelo menos mantém um número significativo, em torno de 30%, de eleitores que o beneficiam, que o apoiam. Ora, é preciso explicar por que isso acontece. E isso do ponto de vista de duas perspectivas. Não só a perspectiva daqueles que o apoiam, mas eu diria, principalmente, do ponto de vista daqueles que não o apoiam. E que, portanto, na medida em que não o apoiam, precisam ter as devidas informações, precisam ter as devidas análises, para que possam encaminhar melhor o seu posicionamento em relação ao governo do presidente Bolsonaro. É muito evidente, Eurico, que essa popularidade do Bolsonaro é alçada por esse auxílio emergencial. Acho que ninguém discute isso. Não por acaso o governo está criando esse programa Renda Cidadã, que antes seria o Renda Brasil, mas acabou mudando de nome por mais um dos desentendimentos do Bolsonaro com a equipe econômica. Só que esse programa assistencialista tem sido muito questionado no Congresso por conta do seu financiamento. O governo quer tirar dinheiro do Fundeb e dos precatórios para contemplar esse novo gasto dentro do orçamento definido para 2021. Como é que um gestor público, Eurico, é capaz de tirar dinheiro da educação para conseguir votos para sua reeleição, que é exatamente isso que o Bolsonaro quer com o Renda Cidadã? Esta, Anderson, é uma pergunta central para esse governo. E por que é central? Em primeiro lugar, é preciso recuperar um pouco a memória. De início, o governo do presidente Bolsonaro, que tem na economia o Paulo Guedes como principal mentor, não queria fazer esse tipo de programa. A primeira proposta que surgiu do Planalto era no sentido de R$200. O teto de 600, na verdade, não foi fixado por iniciativa do governo Bolsonaro, mas ao contrário, pelo Congresso, principalmente a Câmara Federal. Uma vez colocado em prática o programa, de benefício às camadas mais empobrecidas, mais desfavorecidas da nossa sociedade, o governo observou uma mudança no que diz respeito ao apoio ao seu governo. E justamente naquelas regiões mais pobres, mais empobrecidas, o Norte e o Nordeste. E essa mudança se refletiu, inclusive, na aprovação, nos índices de aprovação, nas pesquisas,
de opinião, favorecendo o governo Bolsonaro. Portanto, politicamente, ele logo entendeu que precisava ter um programa, que agora se chama Renda Cidadã, para poder encaminhar os seus propósitos sucessórios em 2022. O problema está em onde achar os recursos para isso. Então, foi feito um movimento em relação aos precatórios. E esse movimento encontrou uma reação muito forte de um ator importante, o chamado mercado. Ele recuou. Voltou novamente a querer tirar dinheiro da educação, o Fundeb, mas tem encontrado muita resistência por parte do Congresso. Não porque esse Congresso seja exatamente um Congresso progressista, não, é um Congresso que é eleito e que, portanto, tirar dinheiro da educação significa tirar dinheiro das crianças. Ora, as crianças têm pais, têm tios, têm avós, têm eleitores. E esses eleitores, evidentemente, na medida em que ressentirem-se no ano que vem com a falta de verbas para a educação, irão, evidentemente, mostrar-se insatisfeitos com o governo. Mas o problema não está no Fundeb, não está nos precatórios. O problema está num outro patamar mais complicado. E qual é esse patamar? Esse patamar é o financiamento através de distribuição de renda. E distribuição de renda você faz através de uma reforma tributária. Ou seja, quem tem mais, quem ganha mais, tem que pagar mais. Quem ganha menos, quem tem menos, tem que pagar menos. E, portanto, quando se vê que o governo, na verdade, não tem esta preocupação, ou seja, tirar daqueles que têm para dar para aqueles que não têm, e que revela a posição ideológica desse governo, ele fica imobilizado. Então se fala numa reforma administrativa, ou seja, penalizar a ação do Estado, que o Brasil é tão carente, para poder financiar esta ou aquela iniciativa. É o famoso corte de despesas para enxugar o Estado. Ora, nós não precisamos de menos Estado no Brasil, nós precisamos de mais Estado e o Estado mais competente. Haja visto a ação contundente, a ação altamente positiva do Estado na área da saúde, apesar de todos os tropeços e apesar de não termos, nos últimos meses, um especialista no Ministério da Saúde. O SUS funcionou independente de mandatos personalistas. Ele funcionou porque conta com uma estrutura competente, com uma estrutura abrangente, que apesar de todas as dificuldades, tem levado a milhões e milhões de brasileiros à assistência do braço estatal. Ora, é esta questão que, na verdade, está sendo escondida da opinião pública. Não se fala numa reforma tributária, numa reforma de impostos, que possa garantir um grau maior de justiça social em nosso país. Eurico, a ala militar, que até o início do ano andava muito ativa lá no Palácio do Planalto, especialmente no que diz respeito às declarações e posturas ameaçadoras da ordem democrática, simplesmente desapareceu do noticiário. Não se ouve mais falar dos generais Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto, isso já há um bom tempo. O Augusto Heleno que de vez em quando ainda solta umas besteiras por aí nas redes sociais, mas muito diferente daquelas posições afrontosas que tinha até o começo da pandemia no país. O que você acha que fez com que esse pessoal não mais se pronunciasse daquela maneira irresponsável como vinha fazendo, Eurico? A questão do protagonismo militar do governo Bolsonaro é uma questão que mereceu a reflexão, a atenção, não só da sociedade brasileira, mas mesmo ganhou espaço na mídia internacional, nos jornais, na televisão, em âmbito global. O Brasil não é mais um país da periferia, é um país que vem dos subúrbios do sistema internacional cada vez mais para o seu centro. Eis que, por exemplo, a nossa economia se perfila aí já há anos entre a 5ª ou a 10ª
maior potência econômica do mundo, medida em termos de PIB, o Produto Interno Bruto. Portanto, uma eventual intervenção militar no Brasil provocaria um retrocesso político com danos incalculáveis, não só à vida nacional, mas também e principalmente à nossa economia. Eu creio que já fiz referências, vou fazer mais adiante, sempre a convicção de que a democracia está fortalecida no Brasil, o Estado democrático, o direito está estabelecido no Brasil, e, portanto, certas declarações, não da corporação militar, não das Forças Armadas, mas de oficiais generais do Exército, principalmente, que compõem o atual governo Bolsonaro, fizeram declarações, sim, que considero infelizes, que considero inoportunas e provocaram receios e temores de que poderia haver uma possibilidade de um retrocesso no nosso país. Mas eu quero chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro é que os comandantes das forças, ou seja, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, jamais se pronunciaram. Eles continuaram como devem ser nas democracias, nas repúblicas, os grandes mudos. Eles são corporações de Estado e, portanto, entendem que governos passam, mas a nossa vida política representada pela continuidade do Estado, instituição permanente, permanece. Por outro lado, nós precisamos ter em vista que nenhuma grande nação do mundo, nenhum país do mundo que aspire à sua soberania pode prescindir das suas forças armadas para exatamente exercer esse papel soberano, ou seja, a capacidade de dizer sim quando interessa aos seus objetivos e dizer não quando interessa também aos seus objetivos. Como diz a Estratégia Nacional de Defesa, conceber a defesa como escudo do desenvolvimento econômico e o desenvolvimento econômico como alavanca da nossa defesa nacional. Portanto, é preciso passar a limpo essas questões, é preciso retomar ao leito das nações desenvolvidas, que vem na questão militar uma questão que se dedica simplesmente, mas esse simplesmente é complexamente, a questões fim da corporação. Por um lado, a nossa defesa nacional e, por outro lado, o resguardo da nossa posição no sistema de segurança internacional. Eu acho que nós enfrentamos galhardamente esses tumultos, essas intempéries, essas turbulências, e já voltamos à afirmação do principal, que é o Estado Democrático de Direito entre nós. Qual é a impressão que você tem da atuação do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, no governo, Eurico? O Paulo Passarinho gostava de chamá-lo aqui no programa de Mourão, o sensato. Mas parece que o militar da reserva deixou de lado qualquer resquício de sensatez que ele demonstrava nessa atuação à frente do Conselho da Amazônia, que teoricamente coordena as ações contra o desmatamento na região. Ele tem constantemente negado os dados levantados pelo INPE do aumento das queimadas nas florestas, criticando os servidores do órgão. Como você vê o papel do general Mourão neste momento, Eurico? Tem razão, em certa medida, o meu querido amigo Paulo Passarinho, quando denomina o vice-presidente da República, o general Mourão, de sensato. Sensato em relação a certas figuras do governo, a começar pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que não se destaca exatamente pela cordialidade, pelas boas maneiras. O general Mourão, ao contrário, ele tem procurado seguir uma linha de cavalheirismo, de gentileza, na sua interação com a opinião pública, em particular com a mídia, diferentemente do presidente. Talvez porque ele mesmo aspire a posições políticas posteriores. Mas não podemos esquecer
que o presidente Mourão é desse governo e que, portanto, ele compartilha do ideário, da ação política desse governo. Talvez esteja mais ao centro do que o presidente Jair Bolsonaro, mas ele faz parte desse governo. E aí nós temos a questão da Amazônia, nós temos a questão das queimadas. São duas coisas diferentes, embora interrelacionadas. Primeiro, a questão da Amazônia. A Amazônia é um vasto território dentro do nosso país, que tem mais ou menos uma dimensão de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Se nós compararmos isso com a Europa, nós veremos que dentro da nossa Amazônia cabem 33 países europeus. Se nós compararmos com a Índia, que se caracteriza pela sua grande população, de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, nós vamos ver que a Índia tem apenas 3 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. A nossa Amazônia, como eu disse, 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós precisamos integrar, respeitando os meios ambientes, esta vasta região. Precisamos trazer a esta região proteção em relação aos nossos vizinhos, proteção em relação a eventuais cobiças internacionais. Precisamos integrar essa região ao processo de desenvolvimento nacional. Ora, isso não é fácil. Por outro lado, é preciso combater e resgatar e manter a ideia, manter firme o rumo de que estamos numa época de aquecimento global, sim, e que precisamos contar com a devida publicidade dos dados, não só para que a opinião pública esteja informada transparentemente, como deve ser nas democracias, mas também para que esses dados possam ser discutidos, possam ser debatidos e possam informar as políticas públicas do governo. Ora, qualquer tentativa no sentido de subtrair essas informações, de ocultar essas informações, não podem, evidentemente, ser bem vistas do ponto de vista democrático. E, nesse aspecto, o general Mourão terá muito que explicar à sociedade brasileira. Essas mudanças que nós temos tido no Supremo Tribunal Federal, Eurico, a troca do presidente da Corte com a chegada do Luiz Fux, a antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello, esse tipo de movimento no STF pode de alguma forma influenciar o cenário político? Não podemos esquecer que os ministros do Supremo têm algumas decisões importantes a tomar nas próximas semanas, como o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Nas democracias, cabe ao Poder Judiciário o verdadeiro poder moderador. O poder moderador entre as iniciativas do Executivo no cumprimento das leis estabelecidas pelo Legislativo. Sempre que há impasse entre os dois poderes, cabe ao Poder Judiciário, através do seu Supremo Tribunal, da sua Suprema Corte, arbitrar de acordo com a única lei que é válida para o arbítrio dessas decisões, ou seja, a nossa Constituição. Eu acredito que a mudança que teremos irá trazer para o Tribunal um nome afinado com o presidente, com as ideias do presidente. Ele já mesmo disse que irá escolher alguém terrivelmente evangélico. Ora, não creio, no entanto, que a substituição da importante voz e da experiente voz e dos conhecimentos notáveis do saber jurídico que tem o ministro que agora se aposenta, o ministro Celso Mello, terá um sucessor como ele. Não terá. Será um sucessor mais conservador. No entanto, eu acredito que, uma vez indicado, uma vez consagrado o seu nome pelo Senado Federal, ele irá se defrontar com seus pares. E a maioria do Supremo Tribunal Federal, apesar das suas origens neste ou naquele governo,
tem mostrado a sua competência no sentido de respeitar a Constituição, de enfrentar eventuais arroubos deste ou daquele poder, do legislativo ou do judiciário, no sentido de descumprir a nossa Constituição. Então, é a natureza da rotação do poder que ministros alinhados com este ou aquele governo passem a compor o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão técnico, sim, porque cabe a ele a interpretação, a jurisprudência, as decisões que vão orientar a normatividade jurídica do país, mas eles também mostram o equilíbrio político. Por quê? Porque eles são escolhidos por governos de índoles político-ideológicas distintas e que, portanto, representam no plenário do Supremo as diversas tendências na sociedade brasileira. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal irá se comportar como supomos que deve se comportar, ou seja, de acordo com as leis vigentes no país, como defensores legítimos e guardiães da nossa Constituição. Dá para a gente esperar uma reação das forças progressistas em um cenário de desmonte como esse, Eurico? O governo já definiu que vai privatizar pelo menos 5 estatais até o fim do ano. Temos a reforma administrativa e tributária em tramitação no Congresso. As carreiras do serviço público vêm sendo aviltadas cada vez mais no nosso país. Nessa situação de ataques em diversas frentes do governo federal, no que a esquerda deveria se concentrar neste momento para fazer o combate de maneira inteligente e precisa, Eurico? Essa sua pergunta é essencial para entendermos o que irá acontecer no Brasil, não exatamente nas eleições municipais, mas nas eleições de 2022, que já despontam no horizonte. Nós estamos caminhando para o segundo ano do primeiro mandato, que alguns esperam seja apenas o primeiro, do governo Jair Bolsonaro. Há duas suposições do ponto de vista das forças oposicionistas. A primeira posição é de que não é possível uma frente ampla, porque essa frente ampla implicaria em uma série de entendimentos que não estão acontecendo, não irão acontecer, e que, portanto, nós, pelo menos no primeiro turno de 2022, nós teremos candidatos dos partidos que aí estão, principalmente dos candidatos dos partidos mais representativos. Estou falando aí não só dessa faixa partidária que apoia o governo Bolsonaro, o candidato deverá ser ele mesmo, mas também daqueles que poderão, eventualmente, num segundo turno, estar ao seu lado, ou seja, candidatos de direita, candidatos de centro-direita. E teremos do centro para a esquerda, nós teremos também outros candidatos. Acredito eu, à luz dos dados que nós dispomos no momento, caso haja a opção por essa alternativa por parte dos partidos e das suas lideranças, essa divisão irá beneficiar o presidente Jair Bolsonaro na sua postulação à reeleição. São pelo menos os dados que nós dispomos no momento, a fotografia que nós temos no momento, que indicam que o presidente Jair Bolsonaro ganharia um segundo mandato em respeito à decisão dos cidadãos, dos eleitores. A outra posição é a contrária, a suposição de que o enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro só poderia ser feito a partir de um amplo e generalizado entendimento entre as forças da oposição da esquerda para o centro, que encontrasse os meios de uma concertação política, que levasse uma certa unidade dessa frente ampla, respeitando a sua diversidade. Isso terá que ser feito na medida em que exista um programa que possa integrar as diversas demandas dessa pluralidade de forças que comporiam
esta frente ampla. Ora, a meu ver, a constituição dessa frente ampla passa por um diálogo, passa por uma conversação entre dois líderes importantes. Por um lado, o ex-presidente Lula, e por outro lado, o ex-governador, ex-ministro, ex-deputado Ciro Gomes. No momento, nós não estamos assistindo às bases desse entendimento. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista concedida no domingo passado, mostrou-se receptivo à montagem dessa frente ampla, mas assinalou que ele mesmo não participa mais do seu partido, o PSDB, mas que, evidentemente, sendo ex-presidente e sendo um homem de visibilidade pública notória, ele poderá ter um papel importante nessa conversação. Então, passaria essa frente ampla pelo entendimento entre esses três atores principais. Esses dois já citados, o presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes, e também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu acho que vai depender muito, por um lado, da estabilidade, mesmo crescimento do governo Jair Bolsonaro e, portanto, a declarada possibilidade dele se reeleger, e, por outro lado, o enfrentamento de que os partidos de oposição, por si só, não serão capazes de enfrentá-lo e que, portanto, a única posição que eles poderiam ter chances críveis de vitória seria a sua união no formato de uma frente ampla. Isso quem nos dirá será a própria realidade no processo político, econômico que nós teremos adiante nesse próximo um ano e meio. E como é que você tem observado a situação da política aqui no Rio de Janeiro, Eurico? O governador Wilson Witzel, afastado tanto pela Justiça como a Assembleia Legislativa, com o processo de impeachment para ser finalizado nos próximos meses. O prefeito Marcelo Crivella, declarado inelegível até 2026 pelo Tribunal Regional Eleitoral e salvo do impedimento pela Câmara dos Vereadores e seus guardiões. Qual é a sua análise para o quadro da política tanto no estado como no município, Eurico? O estado do Rio de Janeiro e o nosso município, o Rio de Janeiro, tem sofrido particularmente pelos desmandos e pela corrupção dos seus homens públicos, nomeadamente, principalmente, ex-governadores. Esses que, nos últimos 4 anos, 5 deles foram presos, estão recorrendo à liberdade. Quem são eles? Moreira Franco, não pelos seus atos à frente do governo do Estado, mas devido a um processo relativo à sua participação no governo Michel Temer. Ele recorre em liberdade. Antony Garotinho foi preso várias vezes, também recorre em liberdade. Sua mulher, sua esposa, Rosinha Mateus, também foi presa, recorre em liberdade. Luiz Fernando Pezão também foi preso, recorre em liberdade. E o caso mais contundente, o caso mais grave é do ex-governador Sérgio Cabral, condenado já a mais de uma centena de anos de prisão, que continua preso e não tem condições, pelo menos proximamente, de recorrer em liberdade, tendo em vista a gravidade das acusações contra ele. O nosso atual prefeito já enfrentou processos de impeachment e por minoria e por maioria estrita, maioria pequena, ele conseguiu se manter no cargo e continua postulando a sua reeleição. O que nos diz, isso aí não contém evidentemente a situação do atual governo, do governador Wilson Witzel, que também está sofrendo um processo de impeachment e que tem contra ele acusações gravíssimas de malversação de recursos
que seriam dedicados ao combate à Covid. Ora, isso mostra que precisamos, acredito eu, renovar a nossa cultura política, que precisamos de novas lideranças ou de antigas lideranças que tenham o compromisso não só com a competência na gestão eficiente, mas que principalmente tenham um compromisso com a ética, com a moral na política, ou seja, com a moral republicana. Todos os bens públicos são pagos pelo cidadão e, portanto, assim devem ser respeitados, assim devem ser obedecidos. Portanto, esse mar de lamas, para usar uma expressão antiga, já vem de longe na sociedade brasileira, o combate à corrupção. E acredito que somente mais democracia, mais transparência, mais capacidade de autonomia das instituições, nomeadamente no caso da corrupção, as polícias federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, as atribuições do Ministério Público, com plena autonomia, poderão resguardar esses interesses do cidadão. Ora, portanto, vejo a situação do Rio de Janeiro como uma situação muito particular na vida brasileira. Nenhum estado teve tamanha punição de ex-governadores, é inédito na história brasileira, e isso mostra que precisamos ter a capacidade de desenvolver uma cultura política voltada não só para a escolha dos mais competentes, mas daqueles que tenham mostrado, pela sua vida pregressa, um compromisso com a ética no poder, com a moral no poder e com a moral do poder. Portanto, na eleição passada, a opinião pública viu surgir um meteoro na vida política do nosso Estado. Wilson Witzel era um nome desconhecido no início do pleito, e foi apenas, acredito eu, nos últimos 15 dias que, como um avalanche, ele se mostrou, para a surpresa de muitos, inclusive a minha, como o candidato vencedor. Isso, para alguns, se mostrou apenas um alinhamento de uma renovação à direita. Mas eu acho que foi mais do que isso. Foi a aposta no novo por parte do cidadão. Nós estamos cansados de tudo que está aí e vamos apostar num homem que tem uma vida pregressa, que pelo menos acreditava-se na época, pelo fato dele ser juiz, pelo fato dele ter sido um ex-militar, ele foi do Corpo de Fuzileiros Navais, pudesse trazer finalmente à sociedade do nosso município, no nosso estado, uma nova era. Ora, nós vimos que essa aposta no escuro não foi bem sucedida. Essa aposta no escuro não encontrou respaldo na realidade em pouquíssimo tempo. Eis que o atual governador possivelmente terá ratificado o seu processo de impeachment. Portanto, eu vejo com muita preocupação a situação aqui entre nós, e essa preocupação, na verdade, aponta para a capacidade dos nossos eleitores julgarem, porque são os eleitores os árbitros supremos numa democracia, eles exercerem sua capacidade de escolha de maneira consentânea com o melhor para o nosso Estado. Por que os episódios de corrupção e desvio de finalidade se repetem com tanta frequência aqui no Estado, Eurico? Eu tenho dialogado com alguns entrevistados aqui nos últimos tempos a respeito deste tema para ver se nós conseguimos chegar a um diagnóstico definitivo. Qual é a sua tese para essa avalanche de escândalos no cenário da política no Rio de Janeiro, pelo menos nos últimos 20 anos? Em primeiro lugar, quero dizer que a corrupção no Brasil não é uma jabuticaba, ou seja, só dá aqui. Ela dá em todos os países do mundo, seja aqueles que optaram pelos caminhos da democracia, seja aqueles que optaram pelo caminho do autoritarismo, até mesmo do totalitarismo. Já disse alguém que o poder absoluto, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente.
Ou seja, durante o governo militar, nós tivemos a aparência de uma falsa moralidade. No entanto, nós temos trabalhos, eu aponto aqui um livro extremamente importante do jornalista Francisco Assis, As Chaves do Tesouro, sobre os desmandos, sobre a corrupção que ocorreu e com o alinhamento da sociedade civil, com o alinhamento da opinião pública, simplesmente porque não se tinha notícia desses desmandos, dessa corrupção. Dito isso, a minha tese é de que a democracia coloca problemas que só mais democracia resolve. A república coloca problemas que só mais a república resolve. Quando eu falo em república, eu falo em algumas características muito nítidas desse regime. Por exemplo, o respeito à coisa pública, ou seja, a ideia de que tudo aquilo que é público é pago. E é pago por quem? É pago pelo cidadão através do seu trabalho, através dos seus impostos. Que, portanto, tem que haver um respeito para o principal titular dos gastos públicos, que somos nós, os cidadãos, os eleitores. O segundo aspecto da República é que todos nós somos iguais perante a lei, independente da nossa posição social, independente de nossa maior ou menor educação, independente de nosso sexo, de nossas convicções religiosas, independente de nossas posições políticas, ideológicas e etc. Ou seja, todos devem ser punidos quando transgridem os parâmetros da ética pública. E estamos assistindo no Brasil, nos últimos anos, acredito que desde da ameaça de impedimento e a renúncia do governo do presidente Collor, nós estamos assistindo a uma renovação, sim, da cultura republicana em nosso país. Conversando certa vez nos Estados Unidos com um colega de profissão, eu dizia para ele, perguntava para ele, como seria nos Estados Unidos se nós tivéssemos o impedimento de um presidente, como foi da Dilma Rousseff, de um presidente que foi popular no mundo inteiro, o presidente Lula, preso. Se nós tivéssemos governadores presos de um estado tão importante, por exemplo, como o Rio de Janeiro, se nós tivéssemos senadores acusados, presos, deputados federais acusados, presos, um presidente da Câmara Federal preso, se nós tivéssemos empresários, funcionários públicos do mais alto escalão presos, como seria nos Estados Unidos? Ele me disse, eu não sei. No entanto, nós fomos capazes de passar por esse tsunami, estamos passando por esse tsunami e, na verdade, a República, a meu ver, tem se afirmado entre nós. A terceira característica da República, qual é? É a meritocracia, ou seja, a suposição de que todos só podem alcançar posições públicas a partir, seja de concursos, seja de exames, seja de qualificações publicamente divulgadas e que garantam a maior legitimidade do ingresso das pessoas na vida pública. Ora, nesse aspecto nós melhoramos muito. Nós temos, no que diz respeito à escolha dos nossos representantes, seja para o Executivo, seja para o Legislativo, um processo eleitoral que é visto hoje como um dos mais eficientes do mundo, muito superior, por exemplo, ao que tem em vigor nos Estados Unidos. E isso aponta para a afirmação da República entre nós. Precisamos, na verdade, de mais república. Em relação à democracia, essa é uma questão muito séria, porque a democracia, ela implica no respeito à rotatividade civil do poder como característica básica inicial. Mas depende do ponto de vista de cada um, de cada candidato, a suposição de que ele vai ser um servidor público, ele vai ser um servidor da nação, e que, portanto, ele tem que se comportar com a dignidade e não ver na vida política simplesmente
um meio, um instrumento, uma ponte para alcançar objetivos individuais, para alcançar objetivos personalistas, onde está principalmente o enriquecimento ilícito. Mais ainda, eu suponho que temos que ter a convicção de que podemos ter líderes que possam representar essa demanda profunda da sociedade brasileira. Por outro lado, a democracia implica na abertura ao diálogo, implica no debate, implica em reconhecer as divergências, os dissensos, visando o consenso possível. E isto se faz através da tolerância, isso se faz através do diálogo permanente. Então você me pergunta qual é a minha tese. A minha tese, muito resumidamente apresentada, é de que a democracia traz problemas que só que mais democracia resolve. A república traz problemas que só mais república resolve. Agora, se a esquerda anda perdida no cenário nacional, Eurico, aqui no Rio não é muito diferente. Não houve alianças para as eleições municipais. São 6 candidaturas do campo progressista que se colocam para tentar evitar um segundo turno com Marcelo Crivella e Eduardo Paes. A tendência é que os votos dos eleitores da centro-esquerda fiquem divididos entre essas candidaturas. Por que é tão difícil o diálogo entre essas legendas aqui no Rio de Janeiro, Eurico? Você consegue identificar algum fator que faça diferença nesse processo? Em relação à situação aqui no Rio, gostaria de frisar alguns pontos. O primeiro é que haverá no Rio de Janeiro, nas próximas eleições, um confronto entre aqueles que apoiam o governo Jair Bolsonaro e que, portanto, rebatem para o plano das eleições municipais o seu apoio ao prefeito Crivella. Ele conta com um apoio, não digo contundente, mas um apoio forte por parte do presidente e do seu entorno político. Por outro lado, nós temos as diversas candidaturas que se colocam mais ou menos próximas do prefeito Marcelo Crivella e que poderão se juntar a eles no eventual segundo turno. Por outro lado, nós temos aqueles que se opõem ao governo Jair Bolsonaro, se opõem, portanto, à sua aliança com Marcelo Crivella, entendem que o governo Marcelo Crivella, do município do Rio de Janeiro, foi caracterizado por uma gestão ineficiente, incompetente, que não só deixou de resolver os problemas do Rio, mas os agravou, principalmente no que diz respeito à organização urbana, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito a uma série de outros aspectos da nossa vida no município. Eu acho que já me referi anteriormente nessa nossa conversa que a dificuldade de montar essa frente ampla, por um lado, reflete a incapacidade das principais lideranças dos partidos políticos no Brasil se entenderem lá em cima e que, portanto, essa falta de entendimento se repercute aqui embaixo, no plano municipal. Eu acredito que, por outro lado, em segundo lugar, que eu acredito que nós teremos diversas candidaturas do centro para a esquerda e seria difícil avaliar de que modo, num enfrentamento, num eventual segundo turno, entre Marcelo Crivella e um candidato da oposição, e eu coloco no centro o ex-prefeito Eduardo Paes, e também a candidatura do PDT, do PSB e da Rede, na possibilidade de uma união num segundo turno. Ou seja, o jogo não está definido, o jogo não tem as cartas ainda dadas, e eu acredito que nós veremos muito proximamente como o eleitorado, através de pesquisas de eleitorão, as pesquisas eleitorais, irão se manifestar previamente e depois do pleito, que é o que realmente decide.
a situação no momento no Rio de Janeiro está em aberta, isso é complexa, é de difícil análise, difícil previsão, mas eu diria, num esforço de antecipação de cenário futuro, eu diria que a reeleição do prefeito Marcelo Crivella encontra-se no momento ameaçada. Eurico Lima Figueiredo, muitíssimo obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado, Anderson, obrigado a todos os radioouvintes pela atenção que me foi dispensada. Agradeço a todos mais uma vez e desejo um bom dia a todos. Felicidade. Conversamos aqui com o professor titular do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso, bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite que vocês me fizeram. Estou aqui às ordens para responder as questões. Beluso, eu quero te agradecer por novamente você dialogar conosco aqui no programa. Beluso, na ordem do dia lá em Brasília, nós temos esse debate em torno da criação do Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família, naquela tentativa do Bolsonaro em ter um programa assistencialista para chamar de seu e impulsionar sua reeleição. Só que essas discussões têm dado dor de cabeça para a equipe econômica do governo. A intenção é tirar recursos do Fundeb e dos precatórios para financiar o Renda Cidadã, algo que foi muito mal recebido por deputados e senadores, apesar de o governo dizer que tem um acordo com os líderes do Congresso pela aprovação dessa PEC emergencial. Teve gente falando até em calote nessa questão dos precatórios. A grande questão, Beluso, é que fica até difícil comentar essa tentativa da gestão Bolsonaro em tirar dinheiro da educação para literalmente financiar sua reeleição. Como é que você analisa esse imbróglio do Renda Cidadã? Olha, esse é um sintoma, esse imbróglio do Renda Cidadã é um sintoma da inépcia não só do governo brasileiro, mas da maioria da opinião econômica que circula por aí. Eles acham que o dinheiro, na verdade, está guardado em cofre. Então, você tira do cofre do Fundeb e coloca no cofre da Renda Cidadã. Isso é de uma estupidez única, porque numa situação como essa, o governo, o Banco Central e o Tesouro, eles têm que bancar essa renda cidadã que é necessária, indispensável para a sobrevivência das pessoas, para um mínimo de condição de subsistência das pessoas mais pobres. Então, isso aí é um mimimi, vocês me desculpem a expressão, eu estou ouvindo aqui economistas que eu chamo de fim de feira, os ortodoxos de fim de feira, que ficam atacando a possibilidade da emissão monetária e, na verdade, do Banco Central operar de maneira adequada com a sua capacidade de financiamento. E o Tesouro Nacional que emita os títulos necessários para sufragar, se for o caso, sufragar essa despesa indispensável para a sobrevivência das pessoas. Eu estou muito revoltado com a discussão e muito irritado com os economistas de fim de feira que ficam apoiando essa barbaridade. Nesse debate em torno do Renda Cidadã, Beluso, muito se falou da possibilidade de o Jair Bolsonaro ultrapassar o teto de gastos, que é defendido com unhas e dentes por esses ultraliberais do governo federal. E parece que o Paulo Guedes não esperava ver o governo cogitar desrespeitar o teto de gastos logo no segundo ano de mandato, né, Beluso? Dá para equacionar esses interesses dos liberais e do bolsonarismo? Olha, eu acho a pergunta muito apropriada. Eu quero dizer que eles chegaram a um impasse, porque o teto de gastos em si mesmo já é uma ideia, eu diria, bastante peregrina e que não encontra acolhida em nenhum lugar do mundo, né? Eles fizeram esse teto de gastos, colocaram na Constituição, né?
Isso é uma coisa de uma estupidez, é coisa eu não quero falar mal dos contadores, é coisa de economista despreparado. É claro, foi feito pelo Michel Temer, eu conheço bem o Michel Temer. Michel Temer não tem a menor qualidade para fazer uma avaliação como essa, né? Ele é bom para cuidar do Porto de Santos. Mas, olha, o que eu quero dizer é que o teto de gastos em si mesmo não tem a menor possibilidade de funcionar. Aliás, todo mundo concorda, quem sabe fazer conta, sabe que se dispararem os gatilhos, eles reduzirem assim os gastos de educação, saúde, etc., vai agravar a recessão da economia. Então nós estamos no seguinte dilema, eu acho que alguém já percebeu lá dentro do governo Bolsonaro, não sei quem, que na verdade não dá para fazer, não é possível deflagrar esses gatilhos, o que vai causar um dano terrível para a economia, que já não vai se sair muito bem mantidas as condições atuais. Então, essa história de tirar de um lugar para colocar no outro, isso é uma coisa de um primitivismo, de uma ignorância que não dá nem para a gente ser tolerante com ela. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento também é algo que tem sido discutido lá no Congresso. O presidente vetou essa medida, mas o veto ainda será votado pelos parlamentares. Há uma pressão enorme dos empresários para que essa redução dos tributos de 17 setores da nossa economia seja prorrogada até o fim do ano que vem. O Paulo Guedes chegou a cogitar a criação de um novo imposto sobre transações digitais para compensar essa perda de receita do governo. Na sua opinião, Beluso, qual é a importância dessa desoneração da folha de pagamentos em um momento como esse? Ela de fato tem capacidade de gerar mais empregos ou pelo menos evitar demissões no mercado? Olha, as tentativas do Paulo Guedes em relação ao mercado de trabalho são todas voltadas para a diminuição do custo do trabalho. Então, veja a proposta da carteira verde e amarela, em que ele quer permitir contratos de trabalho por hora, ou seja, voltando ao período do putting out do mercantilismo, né? Em que os artesãos faziam trabalho por peça ou por hora, que é uma regressão impressionante, mas isso reflete já um fato indiscutível no desempenho, no desenvolvimento do capitalismo ao longo dos últimos 40 anos, coisa que se acelerou recentemente, que é a dissolução das relações salariais clássicas. Ou seja, como diz um filósofo italiano muito bem, um sujeito muito preparado, chamado Bifo Berardi, ele diz que hoje em dia o capital não compra mais a força de trabalho, ele compra pacotes de tempo. É só olhar o que está acontecendo com o Uber, com os entregadores de comida, etc. Compram pacotes de tempo. Então a ideia dele, e isso revela, na verdade, um conflito importante no capitalismo, porque em fazendo isso, você está diminuindo o poder de compra dos trabalhadores. E ao diminuir o poder de compra dos trabalhadores, você está, na verdade, reduzindo os impactos de qualquer política, digamos, ativa, de investimento, etc., porque a resposta do consumo vai ser mais fraca. Então, é um equívoco, é uma falácia de composição. Para cada capitalista individualmente, é interessante você reduzir o custo do trabalho deles. Mas se todos fizerem isso, eles não vão conseguir vender o que eles produzem. Então, esse é o conflito, é a contradição. Mas não adianta explicar isso para o Paulo Guedes, né? Porque, aliás, como ele leu 3 vezes a teoria geral, como outros, como o Alexandre Schwartzman, que nunca leu nada, desculpe eu estar falando isso, mas ele é um sujeito, é um dos economistas do fim de feira, né? Então essa gente fala essas coisas, sem a menor responsabilidade, sem a menor preocupação com o que vai ocorrer. E esse novo imposto, Beluso? Há espaço para a criação de mais um tributo no país, agora sobre transações digitais, considerando essa constante perda de renda do trabalhador brasileiro e essa dependência cada vez maior das compras pela internet? O próprio governo decidiu deixar para depois das eleições municipais a discussão da reforma tributária, devido à resistência que há no Congresso em relação ao tema, dada a impopularidade dessa medida. É possível a aprovação desse novo imposto, Beluso? Olha,
Eu acho que a reforma tributária tem que ser muito mais ampla e ela tem que se apoiar, sobretudo, no imposto sobre a riqueza e aumentando as alíquotas do imposto de renda, porque o Brasil é um dos países que tem a alíquota marginal de imposto de renda, ou seja, aquela que incide sobre a faixa mais alta de cada renda, né? É de 27,5%. Ela é muito baixa se comparada com outros países. Então, a tributação da renda, da riqueza e do patrimônio aqui no Brasil é muito... a participação desses tributos, a formação de receitas a partir desses tributos é muito pequena. Eu diria que antes nós tínhamos que consertar isso. Agora, em algum momento nós vamos ter que criar uma renda sobre as transações, porque elas estão também, em função do avanço tecnológico, estão mudando de lugar, né? Então, na verdade, você está multiplicando o poder de produzir receita a partir da tributação dessas transações. E eu acho, ademais, que tem muito da oposição que surge aí, porque esse tributo funciona como um controlador das transações entre muita gente. Tem que ser uma coisa muito bem calculada, porque muita gente não quer esse tributo porque ele tem uma capacidade de informar, por exemplo, transações irregulares de fuga de capitais, de evasão fiscal, etc. Muito. Então é isso. Eu vejo que as pessoas estão contra, eu vejo como chama ele, Rodrigo Maia, né? Muito nervoso com isso, porque isso tem a ver com a verificação da autenticidade daquilo que o setor financeiro informa, que os bancos informam, etc. Então vamos devagar com a louça em relação a esse imposto. À esteira de tudo isso, Beluso, está sendo desenvolvido pelo Banco Central um novo meio de pagamento eletrônico instantâneo, que será lançado em 16 de novembro e foi chamado de Pix. Essa plataforma vai permitir a realização de transferências bancárias a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana e sem ônus, colocando em xeque os atuais DOC e TED, que têm taxas altíssimas. Curioso é que os bancos estão incentivando que seus correntistas façam a adesão a essa nova plataforma. Ela é de fato vantajosa para a população, Beluso. O que é que os bancos ganham com esse Pix? Você já chegou a se debruçar sobre essa nova plataforma? Você acha que ela veio para ficar? Veja que os chineses já desenvolveram isso à exasperação, né? Eles foram os primeiros a desenvolver esse sistema de pagamento eletrônico, digital, né? Mais uma razão para você ter o imposto sobre transações, mais uma, né? Então, eu acho que isso vai avançar, inevitável, né? O dinheiro está se tornando cada vez mais abstrato. Ele está escapando das suas determinações materiais. Ele está cada vez mais parecido com o seu conceito. Ele é unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Você está unificando tecnologicamente essas três funções. E o cuidado que você tem que ter... As pessoas começaram com a história da criptomoeda, o que é. A criptomoeda é um ativo financeiro como outro qualquer. Essa ideia de que você pode inventar um dinheiro que não seja controlado pelo Estado, eu espero que o Estado esteja disposto a controlar bem, inventar esse dinheiro, isso não funciona, porque o dinheiro é uma instituição social. Você não vai aceitar o dinheiro do sujeito que chega na rua para você e fala: você quer aceitar aqui o meu pichulé aqui, o pichulé que eu inventei, você aceita? Ninguém aceita. Você só aceita o dinheiro que está sancionado pelo Estado, pelo Banco Central, etc. Então, eu acho que isso, se você me permite, é inevitável. Beluso, em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros em 2% ao ano, interrompendo aquela sequência de 9 cortes seguidos da Selic. Essa decisão foi a mais acertada para este momento, Beluso. Uma queda maior da Selic não traria mais efeitos para a nossa economia? Olha, eu acho que a queda da Selic foi muito importante, mas nós não podemos nos esquecer, e até ela pode... Não há nenhum problema dela cair mais, as taxas
básicas fora do Brasil, posso citar a Alemanha, posso citar os Estados Unidos mesmo, né? A redução da taxa de juros básica, da taxa Selic, é muito importante, mas a política monetária tem restrições. Como disse o Jay Powell recentemente, de maneira muito sensata, o presidente do Federal Reserve, disse: agora os tesouros precisam exercer a sua função de gestores da política fiscal, né? Então, se você só apenas reduzir a taxa de juros, você não consegue um impulso adequado para a economia, dadas as limitações da política monetária, e que não são poucas, né? Mas é importante, sim, você ter uma taxa básica. Aliás, tem que o Banco Central, como disse um amigo meu, William Buiter, que ele foi executivo, economista-chefe do Citi, e é um sujeito muito irreverente. Ele diz que o Fed tinha que fazer ainda mais, tinha que achatar a curva longa, porque aqui no Brasil o mercado já está começando a se eriçar e subir a curva longa, o que afeta a taxa de empréstimo para as empresas. Então, um Banco Central decente, correto, achataria a curva longa, operaria com papéis curtos. Aí o pessoal diz: mas aí vai ficar, qual é o problema? Ninguém vai pagar a dívida pública, né? Essa ameaça de que vai ter calote. Calote do quê? Você vai dar calote em você mesmo? Outro dia eu estava falando com o Delfim, ele fez um gesto, botou a mão de um bolso e botou no outro. É assim que é a dívida pública. Não é que você deva se endividar descaradamente, mas numa situação como essa, você tem que, na verdade, usar a dívida pública, usar a segurança dos ativos públicos. Olha, tem um economista chamado Eduardo Farri, que infelizmente morreu, escreveu artigos belíssimos sobre os ativos de confiança, os ativos seguros, né? E é claro que entre os ativos seguros estão os títulos públicos, porque eles são os mais seguros entre todos os ativos financeiros que são emitidos para financiar o crédito, etc, etc. Então, a minha opinião é essa, né? É que, de fato, a combinação ideal seria uma política fiscal mais ativa, mais firme, com uma taxa de juros mantida muito baixa, né? O Tesouro e o Banco Central cumprindo a sua função e não se submetendo aos humores dos mercados financeiros, porque eles são ignorantes e pretensiosos, entendeu? Esses caras do mercado não sabem nada. Então, eles ficam vomitando essas coisas aí. E a gente não pode tolerar isso, já está demais. Então, o que o Banco Central, o governo teriam que fazer é isso, para melhorar a situação da economia, fazer com que a economia cresça, que a taxa de crescimento da economia seja maior que a taxa de juros, assim você reduz a dívida pública. Eu falava outro dia com outro amigo meu francês, chamado Michel Alietá, ele estava dizendo: o que estão discutindo aí no Brasil? Será que vocês não sabem que se a relação dívida-PIB ela cai quando a taxa de crescimento da economia é maior que a taxa de juros da dívida? Até minha avó sabe disso, é um problema aritmético. Para encerrar, Beloso, você recentemente declarou em uma entrevista que a criação daquela carteira verde-amarela, ideia do governo federal, fará com que o Brasil retorne ao período anterior ao da Revolução Industrial. Eu gostaria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes essa sua fala. O retrocesso é dessa monta mesmo, meu Beloso? Eu não sabia que você ia fazer essa pergunta agora no fim. Eu já respondi essa pergunta lá na frente. Então, é um retrocesso mesmo, e ele nasce dessa ilusão. Aliás, é uma ilusão que permanece, que reside em todas as visões convencionais de que você precisa regular ou rebaixar o custo do trabalho para que os empresários capitalistas contratem mais. Isso é uma ilusão, porque se funda sobre um equívoco de concepção da constituição de uma economia monetária da produção, né? Os salários são, ao mesmo tempo, custo para os empresários e demanda para os trabalhadores. Os salários é que financiam o consumo dos trabalhadores. O que nós estamos vivendo agora é uma situação difícil, então as pessoas
se correm para a primeira solução idiota que elas encontram. E aí o Paulo Guedes achou essa, da carteira verde e amarela, para incentivar, mas isso não tem nexo, porque se você fizer isso, a economia não sai da depressão, ela continua lá embaixo, porque o sujeito precisa produzir para vender, não é isso? Até onde eu entendo, produz para vender. Se ele corta a capacidade aquisitiva, a capacidade de compra dos assalariados ou dos trabalhadores, ele não vai vender. Né? E além disso, os investidores, os empresários do setor de bens de capital não vão produzir porque não vai haver demanda de investimento para aumentar a produção. Aumentar para quê? Se os trabalhadores não têm grana para comprar. Isso aí é brincadeira. Luiz Gonzaga Beluso, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia de trabalho e mando meu abraço. Eu, na verdade, agradeço o convite mais uma vez. Foi uma ótima entrevista. Eu só peço desculpas pelo excesso de ênfase, às vezes um pouco civilizada, que não é do meu feitio, mas às vezes reponta aqui um calabrês palestrino, carcamano, e eu estou meio nesse momento, mas enfim, eu peço desculpas. Um abraço. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a assessora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Juliana Malerba. Juliana Malerba, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês. Juliana, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Juliana, nós fomos surpreendidos na última segunda-feira com mais uma medida absurda desse ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foram revogadas resoluções que garantiam preservação de áreas de restingas e manguezais, de entornos de reservatórios d'água e que disciplinavam licenciamentos para projetos de irrigação. Essas resoluções estavam em vigor há quase 20 anos no nosso país. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente
e foi desmontado pelo próprio Ricardo Salles, que reduziu enormemente a participação da sociedade civil no Conselho. Eu gostaria primeiro, Juliana, que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes o que muda com esse novo regramento, qual é o impacto que isso terá para o nosso meio ambiente e como vocês da FASE viram essas medidas. Como você mencionou, Anderson, essa semana nós assistimos a uma investida antiambiental do governo Bolsonaro com consequências bastante graves para a sociedade. No momento em que vemos o aumento exponencial das queimadas na Amazônia e Cerrado, decorrentes em grande medida do processo de desregulamentação e enfraquecimento dos órgãos de controle e fiscalização ambiental, a revogação da Resolução número 303 extingue regras que protegiam importantes biomas, como a Mata Atlântica e a Caatinga, e os ecossistemas a eles associados. Essa resolução determinava a criação de áreas de preservação permanente, as APPs, nas regiões litorâneas, em todas as faixas de restinga que têm a função de fixar dunas e estabilizar os mangues. Sua revogação beneficia o setor imobiliário, que mira as áreas valorizadas próximas à costa litorânea, e também o setor de carcinicultura, de criação de camarões, que já vem se instalando nas zonas costeiras do Nordeste, contaminando mangues e gerando conflitos com as populações tradicionais pesqueiras. Essa medida, além de destruir as fontes de trabalho e renda de centenas de comunidades tradicionais extrativistas que acessam e preservam os manguezais, ela ampliará os conflitos fundiários na zona costeira, envolvendo essas comunidades e esses setores. Ao mesmo tempo, a destruição dos mangues, dunas e restingas deixará as áreas urbanas litorâneas mais expostas aos efeitos negativos das mudanças climáticas, se as barreiras de dunas nas zonas próximas ao mar forem destruídas. Também foi revogada a resolução que estabelecia uma faixa mínima de 300 metros de proteção ao redor de reservatórios artificiais, como, por exemplo, as represas destinadas ao abastecimento urbano, como as Billings, Guarapiranga, Cantareira, em São Paulo. Essa revogação libera essas áreas para habitação e usos econômicos, o que poderia colocar em risco a segurança das áreas e também a qualidade das águas, afetando o acesso à água em muitas cidades do país e, mais uma vez, beneficiando os interesses do setor imobiliário. Já a anulação da Resolução 284, que exigia licenciamento para empreendimentos de irrigação, trará também consequências graves em relação à proteção das águas. Essa resolução submetia todos os projetos de irrigação a um processo de licenciamento ambiental. Sua revogação retira da sociedade a possibilidade de avaliar a viabilidade e a necessidade desses projetos e deverá ampliar a pressão e conflitos pela água no país. Segundo dados da FAO, a Agência de Alimentação e Agricultura da ONU, o setor agropecuário já utiliza 72% de toda a água consumida no Brasil. Ao facilitar o acesso à água ao agronegócio, o governo aumenta a desigualdade de poder no controle sobre esse recurso em favor do agronegócio e, além disso, amplia a possibilidade de que venha a faltar água para o abastecimento urbano e para a agricultura familiar. No ano passado, na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, ribeirinhos da comunidade local enfrentaram uma grande disputa com o agronegócio por conta da exploração predatória de água na região para captação empresarial. Enquanto que a população da cidade consumia um total de 3 milhões de litros de água por dia, uma fazenda local, uma única fazenda, retirava diariamente mais de 106 milhões de litros de água do mesmo manancial que abastecia a cidade. Trata-se de uma quantidade que daria para abastecer em torno de 6 mil cisternas de água por dia na região do semiárido nordestino, por exemplo. Esse conflito ele dá uma dimensão muito clara do uso intensivo da água pelo agronegócio, que poderá se intensificar e ampliar os conflitos por água com a revogação dessa resolução. Essas consequências, Anderson, elas nos mostram que os impactos não são simplesmente ambientais, eles são socioambientais. Eles terão consequências graves para a vida das pessoas.
Agora, dá para oferecer algum tipo de credibilidade a um órgão ambiental que tem, em sua maioria, representantes dos interesses do grande capital e que determinam as medidas governamentais que serão implementadas em um setor fundamental da nossa sociedade, Juliana? Por que nunca se tomou uma atitude contra esse desmonte do CONAMA? De fato, Anderson, o CONAMA é um órgão de enorme importância para o país. Ele é um conselho não apenas consultivo, mas deliberativo, com a atribuição de propor resoluções que têm força de lei na área ambiental. Ele foi criado como um conselho paritário, que contava com uma participação equilibrada de representantes do governo, da sociedade e de setores produtivos. Só que em maio do ano passado, o ministro Ricardo Salles desconfigurou esse conselho, reduzindo drasticamente o número de assentos, que passou de 96 para apenas 23. E garantiu o controle majoritário desses assentos ao governo federal e ao setor produtivo. Esse formato tem permitido ao governo passar a boiada e reduzir o rigor da legislação ambiental, tal como vimos nessa segunda-feira. Naquela ocasião, muitas ações foram feitas na tentativa de anular o decreto que alterou a composição do CONAMA. Só que, infelizmente, como a desregulação ambiental interessa muito a setores que apoiam esse governo, e aqui é importante a gente destacar que a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, e a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, votaram a favor da revogação dessas resoluções. Então, em função disso, a sociedade não tem sido capaz de barrar aquele retrocesso que representou a descaracterização do CONAMA por meio de decreto, né? Mas foi a partir dali que cresceu um movimento que pede a saída de Ricardo Salles do Ministério de Meio Ambiente. Um movimento que a gente tem expectativa que cresça e que resulte efetivamente na sua saída, após a reunião do CONAMA dessa segunda-feira. Então é muito importante que todos os setores da sociedade se manifestem nesse sentido, inclusive. A Rede Brasileira de Justiça Ambiental, da qual a FASE faz parte e que integra outras organizações da sociedade civil, movimentos sociais, representações de povos e comunidades tradicionais, vai lançar hoje um manifesto denunciando a gravidade dos retrocessos ocorridos nessa reunião do CONAMA. E eu gostaria, Anderson, de convidar os ouvintes a conhecer esse documento, que vai estar disponível na página da rede, que é www.rbja.org, e também vai estar disponível na página da FASE, que é www.fase.org.br. E convidá-los a aderir a esse documento como forma de manifestarem sua desaprovação a essas medidas. Felizmente, Juliana, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, na última terça-feira, suspendeu essa decisão do CONAMA que retirava a proteção de manguezais e restingas. No deferimento da ação liminar, a juíza federal Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho citou o evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente. Vocês da FASE chegaram a impetrar alguma ação contra essa medida inacreditável patrocinada pelo Ricardo Salles? Como é que você viu essa decisão da Justiça, Juliana? Por ser uma liminar, há um risco de que o governo consiga a suspensão dela. Essa decisão da Justiça, ela foi sem dúvida uma vitória muito importante. Agora, como se trata de uma decisão em primeira instância, ela pode de fato ser revertida, como você mencionou, Anderson. Obviamente, nossa expectativa é que o governo acate essa decisão, só que isso vai depender muito da capacidade de pressão da sociedade. Está muito claro que não há compromisso com a agenda ambiental por parte desse governo. E mais, há um desapreço com a própria política, compreendida como uma busca dialogada pelo bem comum. A impressão que eu tenho é que esse governo fica testando os limites de tolerância da sociedade ao seu projeto de desconstruir todas as conquistas em termos de direitos sociais, ambientais, políticos que a sociedade conquistou nos últimos 30, 40 anos após o processo de redemocratização. Há uma tentativa em curso, muito clara, assim, de desconfigurar todas as conquistas que estão plasmadas na Constituição de 1988. Portanto, a possibilidade de que essa vitória obtida na Justiça se mantenha vai depender fundamentalmente do grau de pressão e de mobilização da sociedade. Por isso a importância de informarmos a sociedade sobre o que ocorreu nessa reunião, e a temática desse programa se torna muito relevante nesse sentido, e também de mantermos uma mobilização permanente contra esses retrocessos.
À esteira de todo esse debate, Juliana, nós temos os incêndios que seguem destruindo o Pantanal e a Amazônia. E o governo pouco faz para evitar esse verdadeiro crime. Muito pelo contrário, o presidente da República prefere ir a fóruns internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, negar o tamanho da destruição provocada pelas queimadas. O nível de surrealismo é tão grande, Juliana, que fica até difícil fazer uma análise a respeito de uma postura tão criminosa como essa. Como é que você tem visto a ação da gestão Bolsonaro para conter o desmatamento e as queimadas, Juliana? Olha, Anderson, o que está acontecendo em relação às queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal é algo muito sério. Nos últimos anos, esses biomas estão queimando em proporções nunca vistas. Estima-se que o fogo já tenha destruído 3 milhões de hectares do Pantanal. Em Mato Grosso, que é o estado mais atingido, as queimadas já consumiram mais de 1,7 milhão de hectares esse ano. E isso vem ocorrendo de forma totalmente descontrolada e sem apoio governamental para sua contenção. O controle do fogo tem sido feito muitas vezes por voluntários e moradores dessas regiões. Além da perda da vegetação, há também a morte de animais silvestres e a destruição de comunidades que estão sendo incendiadas, que estão perdendo suas colheitas, suas casas, seus modos de vida, suas fontes de renda. E essa situação está diretamente relacionada a um processo de desregulação ambiental e de desconstrução do aparato institucional, das políticas e da governança ambiental do país. Já no início da sua gestão, o governo Bolsonaro fez uma reforma administrativa que esvaziou o Ministério do Meio Ambiente, enfraquecendo secretarias importantes responsáveis por executar políticas e programas de mudanças climáticas e de combate ao desmatamento e queimadas. Além de ter feito cortes orçamentários que, na prática, desmantelaram as estruturas de fiscalização, monitoramento e controle. Ao mesmo tempo, o governo ignorou os alertas que órgãos de monitoramento como o INPE já vinham emitindo desde o início do ano sobre o agravamento da seca nessas regiões, que, somado ao aumento do desmatamento, intensificaria as queimadas. Tudo isso revela uma intencionalidade muito clara desse governo de beneficiar determinados setores econômicos às custas da conservação de meios materiais e imateriais que são imprescindíveis ao bem-estar da sociedade brasileira e das gerações futuras. Investigações feitas pela Polícia Federal já evidenciam a relação entre as queimadas e o aumento dos crimes ambientais. Essas investigações indicaram que o incêndio que destruiu até o momento cerca de 25 mil hectares de áreas de preservação ambiental no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, não foi acidental. A suspeita é que o fogo tenha sido utilizado para transformar a área em pasto para o gado, atividade de agropecuária. Apesar disso, na ONU, o presidente tem a desfaçatez de transferir a responsabilidade das queimadas para os povos indígenas e populações tradicionais, que além de historicamente conservarem esses ecossistemas com suas práticas de manejo e uso tradicional, são os que mais sofrem pelas perdas ocasionadas pelas queimadas. O objetivo é claramente invisibilizar a existência e luta desses povos que hoje ocupam e preservam áreas que estão na mira do agronegócio. A presença do vice-presidente, general Hamilton Mourão, nesse Conselho da Amazônia, está trazendo algum tipo de benefício nessas medidas de combate ao desmatamento, Juliana? Eu te confesso que só vejo a manutenção dos retrocessos desde então. Não por acaso, o militar aprovou a divulgação recente de dados incorretos pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, sobre as queimadas registradas no país em 2020. Então, a intenção com a criação do Conselho foi a de construir uma boa imagem para o país no plano internacional. Mas o que eu vejo é que, na prática, ele é mais uma expressão do caráter autoritário e antidemocrático que define o fazer político desse governo. A começar pela baixíssima representatividade e pouca transparência em relação às suas ações e à sua agenda. Não há, por exemplo, a presença dos executivos estaduais, dos estados que compõem a Amazônia e tampouco a representação da sociedade civil. Além disso, o Conselho reedita a ideia de uma Amazônia vazia a ocupar, ignorando a presença histórica dos povos que ali vivem, ignorando suas dinâmicas de uso tradicional da terra e dos recursos.
As políticas que ele busca impulsionar não visam fortalecer essas dinâmicas, pelo contrário, pretendem promover a expansão de grandes infraestruturas para atender a grandes projetos, que têm causado muitos impactos socioambientais negativos na região. Seu papel tem sido de consolidar os retrocessos em curso, fazendo uso dos mesmos mecanismos pouco democráticos que instituem esses retrocessos, a edição de portaria e de decretos. O Conselho também foi criado para desempenhar ações de caráter emergencial, mas vimos que ele pouco fez para conter os graves efeitos da pandemia na região. Ao contrário, durante a pandemia, cresceram os índices de desmatamento na região, mostrando que o Conselho sequer cumpriu com o papel de suprir os efeitos dos retrocessos ambientais, o que mostra que não foi para contê-los que o Conselho foi criado. De que forma isso afeta a imagem do Brasil no exterior, Juliana? Uma série de investidores internacionais já avisou que não pretende mais colocar seu dinheiro em um país que é irresponsável na preservação de seus biomas. Não há dúvida de que a imagem do Brasil está profundamente afetada no plano internacional. Não apenas em função dos retrocessos ambientais, mas também em razão das posturas antidemocráticas, da baixa transparência e da divulgação de informações pouco confiáveis que tem sido a tônica do governo Bolsonaro. Pode até vir a ser que, em algum momento, o governo se empenhe de fato em conter o desmatamento para responder às exigências do mercado internacional. Mas é preciso mudanças muito mais profundas e estruturais para que o país supere os impasses em relação à construção de um futuro mais próspero e a retomada não apenas do crescimento econômico, mas da coesão social, dos direitos sociais e das oportunidades de emprego e renda que estamos perdendo de forma acelerada. E isso só será alcançado com a redução das nossas desigualdades e, portanto, com um compromisso com a justiça social e ambiental, princípios que, infelizmente, não vemos orientar as ações do atual governo, nem mesmo retoricamente. É preciso manter as forças sociais ativas para conter os retrocessos. Também é preciso afirmar a importância e a potência da nossa biodiversidade e também da nossa sociodiversidade. Esses sujeitos, Anderson, que estão sendo invisibilizados e criminalizados, sejam nas periferias urbanas, nos campos, nas florestas, esses, por exemplo, que o governo acusa como responsáveis pelo desmatamento, tem muito a nos ensinar sobre um outro modelo de desenvolvimento que deveria orientar um projeto de futuro para o país, que daria conta de garantir de fato a diminuição do desmatamento, a conservação e valorização das nossas riquezas. Há propostas elaboradas pelas próprias lutas sociais que defendem a valorização da agricultura familiar, da agroecologia, do agroextrativismo, a produção descentralizada de energia, que defendem a integração regional em bases solidárias. Essas agendas representam alguns dos caminhos que de fato poderão nos levar à superação desses retrocessos que marcam o contexto histórico que vivemos hoje no país. Juliana, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Muito obrigada, Anderson, e obrigada também pela oportunidade. Um abraço forte e um bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Conversamos aqui com a assessora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, Juliana Malerba. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Eu desejo um bom dia a todos vocês e até amanhã!